Demos então a tolerância, o pessoal vai entrando, já estamos em quase 20. Então, como nós instituímos nesse curso, o nosso decano dá a bênção inicial, né? A bênção dos mais velhos, nos dá a bênção inicial, e aí nós passamos a palavra à nossa palestrante de hoje. Márcia, com você. Muito bem, uma boa noite a todos, agora oficialmente. É uma alegria muito grande recebê-los. A Unilt nasce há quase 40 anos, quando nós tínhamos uma necessidade, e que eu vejo que hoje a nossa missão ainda é ampliada, de tornar a história e a cultura acessíveis, né? E nós optamos por ir pelo viés do turismo, né? E projetos didático-pedagógicos para que nós possamos trabalhar desde a primeira infância o gosto pelas coisas boas, pelas coisas de boa qualidade, pela boa história, pela boa informação. Então, nós temos utilizado os projetos didáticos pedagógicos para isso. O primeiro foi o Aprendiz de Tropeiro, considerado há 6 anos atrás entre as 3 melhores saídas pedagógicas do Brasil, um levantamento feito pelo jornal Correio Brasiliense, em todo né, no território nacional. E nós temos também, como um pioneirismo na área do turismo ferroviário, o Aprendiz Ferroviário. Então, eu trouxe um exemplo em vídeo para essa rápida abertura, antes de passar a palavra para a nossa palestra magistral de hoje. Então, nós vamos assistir um rápido um rápido comercial a respeito de um projeto chamado Aprendiz Ferroviário. Vamos lá, então. Conhecer o passado com diversão no presente. Venha fazer uma viagem pela história de nossa ferrovia. O Aprendiz Ferroviário em Curitiba é um programa perfeito para se fazer em família ou com a escola. Fale conosco, 41 999 8610 11, aprendizferroviário@gmail.com, ou procure seu agente de viagens. Então, o aprendiz de tropeiro e o aprendiz ferroviário têm se prestado a trabalhar com as escolas essa informação, né? Tornar o ambiente museal, né? Deixando de ser, às vezes, como ainda é interpretado em alguns lugares, como um gabinete de curiosidades, como algo vivo, dinâmico, não é? Por exemplo, o espaço ali do shopping, ao lado do museu, como é que eles chamaram, filho, ali? Mini Ferroviário. O Mini Ferroviário é um projeto derivado do Aprendiz Ferroviário. Então, para que nós possamos pegar, inclusive, uma faixa de idade ainda menor do que o Aprendiz Ferroviário. Então, a nossa preocupação, e aqui vai o alerta, antes de passar a palavra para a Fernanda, que a informação mal elaborada, ela está ganhando um espaço muito grande nos dias de hoje. A mesma internet que nos dá essa oportunidade de fazer esses cursos, essas palestras espetaculares, está abrindo espaço, até porque são meios democráticos, mas que estão usurpando com a história. Hoje mesmo, eu me mandaram um TikTok de uma cidadã chamada Reliane Ribeiro, tá? O TikTok dela é @user,
User Eliane Ribeiro, não é Reliane, @User Eliane Ribeiro, aonde ela, com uma voz carregada de gaúcha, assim, se fazendo de gaúcha, na Casa Vermelha da Lapa, fala informações, por exemplo, que os tropeiros paravam 6 meses em cada cidade. Isso daria 15 anos de viagem, né? Hein, Juliana? Já pensou 15, né? Anos de viagem para ir e mais 15 para voltar. Então, e soltou a pérola dizendo que a Casa Vermelha era vermelha por causa do lenço dos tropeiros. Vejam vocês. Sabe quantas visualizações isso teve? 1,5 milhão de visualizações. Então, nós corremos um risco muito grande que, certa feita, quando nós estávamos preparando o seriado Os Tropeiros do Globo Rural, eu fiz parte, foi baseado, uma hora ou outra eu conto essa história melhor para vocês, eu fiz a produção toda, desde o Rio Grande até o Paraná, e lá em São Luís do Purunã, o Márcio Vec, da Pousada Cainã, soltou a seguinte pérola: ainda bem que você está junto, porque se de repente a Rede Globo imaginasse e falasse que os tropeiros eram japoneses, as pessoas iriam entender, né, que o tropeiro era japonês. Então nós temos que ter muito cuidado com a informação. Nós estamos falando com pessoas que fazem cultura, trabalham com turismo, e eu faço esse alerta. É esse o alerta que eu gostaria de fazer, agradecendo a presença de todos, voltando a palavra para o nosso coordenador Calil. Verdade, obrigado, Márcio. Realmente, a ideia justamente dos cursos da UNILT, e o que se prestou até o dia de hoje, está se prestando, é justamente poder passar para os guias de turismo, que são, junto com os professores, os maiores semeadores da informação histórica e cultural, né? Trazer a informação mais fidedigna de fontes primárias, de fontes confiáveis, de bibliografia, enfim. Que bom que acontecem essas coisas ruins para nós entendermos o quanto nós estamos indo bem e estamos fazendo o nosso dever corretamente. Fernanda, a palavra é com você. Como você sabe, eu gosto que o próprio palestrante se apresente, né? Porque nós podemos exagerar ou diminuir. Então, por favor, se apresente. Eu sou suspeito para te apresentar pela nossa amizade de irmãos. A palavra está com você e a alegria é toda nossa. Obrigada, Calil. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente, então, esse convite do Calil, que me pegou de surpresa, e parabenizá-lo, né, assim como o Márcio e a todos que participam dessa iniciativa dos cursos agora, por essa retomada, né, da Universidade pela universidade, né, da UNILT, desculpa, e por mais essa iniciativa, então, de capacitação, né, assim como teve o curso sobre o Paraná, né, agora tendo esse enfoque em Curitiba, acho muito valioso. É um trabalho que tem o potencial de valorizar e contribuir para a manutenção da nossa história, inclusive daqueles grupos que podem ficar podem ser um pouco esquecidos, né, e precisam ser resgatados. Então, parabéns. E quem sou eu? Meu nome, então, é Fernanda Scheffer, né, como vocês viram, eu sou formada em jornalismo, e eu atuo desde 2010 na área de produção cultural, inicialmente atuando na parte de comunicação de projetos culturais, e depois passando como escritora de livros institucionais, encomendados, e curadora em exposições e museus aqui do interior do Paraná, né, e da capital. Já daí buscando engrandecer, né, e me aprofundar nessa área, em 2015 eu fiz uma pós-graduação em produção cultural e gestão da arte na PUC Paraná, e agora eu estou na primeira turma de museologia da Universidade Estadual do Paraná,
que também é o primeiro curso de museologia, né, do Estado, com o objetivo realmente de adentrar mais nesse mundo dos museus. A palestra que eu preparei para vocês hoje foi assim, né? Quando eu conversei com o Calil, a minha ideia inicial seria realmente apresentar os museus e os diferenciais, né? Mas quando eu comecei a construir a apresentação, eu achei que seria uma forma de enriquecer e ampliar o horizonte se eu trouxesse um debate um pouco mais teórico sobre museu e patrimônio e a relação dele com o turismo. Eu acredito que muito do que eu vou falar talvez já seja um pouco familiar a vocês, né, por vocês estarem inseridos nesse mundo do turismo, mas eu acho que vale a gente se aprofundar e depois debater sobre os temas que eu vou trazer. Também foi uma forma de não fazer apenas uma lista de museus e pontos históricos, né, até porque isso já vai ser abordado nesse curso, e muita coisa também foi pincelada pela Cláudia na terça-feira e pelo Diego Antonelli ontem, tá bom? Então, o título da palestra ficou assim, né? Museus e Patrimônio, um ativo turístico, que foi um título acidental, né? Mas o Calil comentou que era interessante a gente manter essa questão, assim, né? Mas eu não gosto de fazer suspense, então, Clodoaldo, pode passar, por favor? Já respondi, já. Sim. E eu trago daí alguns comentários, assim, alguns dados, né, que eu encontrei da Organização Mundial do Turismo, que o turismo cultural representa 37% do movimento do setor. Então, realmente é um campo grande que com certeza tem potencial para crescer muito mais. E de acordo também com o ICOMOS, esse é um dado de 99, né, mas essa forma de turismo contribui para a manutenção e proteção dos bens, né, que exigem, desculpa, eu me perdi. Esta forma de turismo, então, justifica os esforços da manutenção, né, e proteção que exigem da comunidade humana para se manter esses bens, né? Então, os benefícios socioculturais e econômicos que esse movimento do turismo cultural gera, ele atinge toda a população envolvida, local, os agentes turísticos, os agentes culturais, né? Pode passar, por favor. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, né, das cidades com mais patrimônio turístico no mundo, eu pensaria assim, eu achei esses dados, né, e ele pontua muito realmente por numeração, assim, né, então a gente tem Miami, por exemplo, porque Miami tem muitos teatros, né, mas enquanto locais de patrimônio da humanidade, por exemplo, é realmente localizado mais na Europa, que a gente vai ver, inclusive, os números expressivos de museu, de restaurantes, né, porque o turismo cultural também tem a vertente gastronômica, e é isso, né, bem concentrado, então, na Europa. Pode passar. Então, o que é um museu, né? Essa definição de museus, ela está vigente desde 2007, ela está passando por uma revisão agora, mas eu acredito que os avanços que a gente vê aqui, eles não vão mudar, né? Então, de acordo com o Conselho Internacional de Museus, o ICOM, o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição, né, que é justamente nesta parte que está o receptivo, né, na fruição, e nisso engloba os grupos de visitantes escolares, né, os locais e os turistas. Pode passar. E aí, quando a gente pensa em patrimônio, de forma formal, né, o que a Constituição de 88 traz para a gente é o que está presente no artigo 216, né, que constitui um patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, dos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Na foto, né, eu trouxe para vocês um exemplo de um modo de fazer, né, assim, que é um patrimônio imaterial, na verdade, e que está presente em diversos estados brasileiros, inclusive aqui no Paraná. E que denota justamente a nossa miscigenação, ampla difusão de saberes, né, pelo território nacional, que é o ofício das baianas de acarajé. Aqui a gente pode encontrar na Feirinha do Largo da Ordem, né. Então, esse patrimônio, né, ele é mantido por mulheres que mantêm esse ofício de vender o acarajé e outras iguarias da culinária africana e afro-baiana. E, para além desses patrimônios formais, a gente tem que pensar também nos patrimônios que não estão identificados, registrados, inventariados, mas que, especialmente em cidades pequenas e até mesmo aqui em Curitiba, a gente sabe que eles existem, né, os patrimônios informais, que são aqueles locais de encontro, são locais que podem não estar assim protegidos, mas eles têm uma importância para a população local, né, por ser onde se celebra alguma coisa, onde se existe uma festa, né. A gente tem nos últimos anos não é uma reutilização, mas é um reolhar, assim, né, do Largo da Ordem, especialmente nos momentos de carnaval, com os blocos que existem agora. Então são reapropriações do patrimônio material, né, e que vão ressignificando e também podem ser atrativos para o turismo, né, quando bem aplicados. Pode passar. Então, continuando aqui as caracterizações, né, o que é o turismo cultural, né? Então, o turismo cultural, ele compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. Então, ele está relacionado a experiências positivas do visitante com patrimônio histórico e cultural e determinados eventos, né, que favorecem e contribuem para a preservação desses, né. Então, a gente tem essa questão do que o visitante, das formas do visitante vivenciar, né. Essas experiências, elas estão relacionadas ao sentir, ao captar a essência, e isso se concretiza em duas formas de relação do turista com a cultura do seu destino, né. A primeira são as formas de interação para conhecer, interpretar, compreender e valorizar aquilo que é o objeto da visita. Essa interação, ela pode ocorrer de diversas formas, e uma delas é a partir do guia de turismo. Já a segunda corresponde às atividades que propiciam experiências participativas, contemplativas, de entretenimento, que ocorrem em função do atrativo que motivou, né, a visita desse turista. Pode passar por... não, desculpa. Pode voltar, por favor. Então, o turismo aborda ainda a paisagem cultural, né? O que ela guarda de vestígios e testemunhos que são passíveis de leituras espaciais e temporais, resultantes da interação do homem com a natureza e também da natureza com o homem, sintetizando os aspectos das dimensões tangíveis e intangíveis do patrimônio cultural. A paisagem de um destino, ela é um importante diferencial que pode e deve ser aproveitado na estruturação dos empreendimentos e serviços turísticos culturais, tanto na integração adequada ao contexto cenográfico, né, desse local, quanto na interpretação dos seus valores e significados, que pode estar presente no discurso do guia, né, e ao longo, né, também entre os museus e os espaços que ele for visitando. Pode ser também essa interpretação subjetiva. Pode passar.
Então, quais são os principais benefícios, né, para os agentes culturais, para os museus, para os detentores do patrimônio e para a comunidade que está envolvida? Primeiro é o ativo econômico que se gira, né, em torno dessa cadeia, tanto dos pequenos comerciantes que estão ali no entorno, a geração de empregos, né, de mais guias, de mais mediadores nos museus, de mais até Ubers, né, gente? Quanto mais gente você recebe na cidade, maior vai ser a necessidade de postos de trabalho, né, de oferta de serviços. Então, também tem esse reforço à preservação dos bens culturais, materiais e imateriais, promove esse relacionamento entre os museus e os agentes turísticos, que pode ser cada vez mais estreito e focado realmente num receptivo não quase conjunto, né, mas que seja casado, que seja conversado e combinado, e une, então, a comunidade, né, tanto esses museus quanto os agentes culturais e os profissionais do turismo, em prol dessa não qualificação, mas desse enaltecimento dessa localidade, né, da valorização. E tudo isso acaba resultando em desenvolvimento regional, né, quanto é dinheiro entrando e a cidade, consequentemente, vai crescer. Pode passar por favor? Como exemplo, eu trouxe o Parque Histórico de Carambeí. O Calil comentou que ia ter um pessoal de Carambeí aí, não sei se eles vieram, mas vamos conversar a respeito. Eu acompanho um pouco a trajetória do Parque Histórico de Carambeí desde 2010 e em 2011 o parque foi inaugurado, né, oficialmente, e eu acho muito incrível essa trajetória e como o parque cresceu de uma pequena casa da memória que estava ali a serviço principalmente dos holandeses, né, não a serviço, mas que guardava a memória só desse grupo étnico para um destino de lazer também, né, não só turístico, mas também da comunidade local, com eventos que eles fazem, né, à noite, às vezes em outros horários, tinha um Natal no parque, então realmente explodiu, né, e na época da Casa da Memória, não sei se vocês que estão aqui conheceram a Casa da Memória antes, né, ali em 2011, o Márcio conheceu, a cidade era pacata e não tinha, assim, grandes atrativos, né, não vamos mentir aqui com todo respeito. Era, claro, um polo reconhecido devido à pecuária, né, a ser a cidade sede da Batavo, mas realmente não tinha nenhum atrativo turístico. E foi a partir, então, desses detentores dessa Casa da Memória, que era esse grupo étnico holandês de descendentes, que se iniciou um processo por meio de projetos culturais para ampliação e criação desse parque histórico que seria um museu. Então, um grande objetivo deles inicial era fazer a vila uma réplica, né, da vila original ali da colônia de Carambeí, que deu início à cidade. Então, o primeiro projeto até foi mais acerca disso. Quando o parque foi inaugurado em 2011, era a vila histórica só que estava pronta, né? Se vocês forem hoje, já tem muito mais, tem o Parque das Águas, mas então foi isso, foi feito todo um trabalho em volta desse assunto, toda uma articulação política com diversos agentes, até que a gente conseguiu, inclusive, que 2011 fosse decretado o Ano da Holanda no Brasil. Então, foi feita essa ponte gigantesca, e para mim, que estava começando a trabalhar nessa área, foi assim, né? E é um orgulho, né? A gente chegou a receber um prêmio, né, no escritório por esse case. Foram 4 dias de festa de inauguração, foram mais de 100 mil pessoas para Carambeí nesses 4 dias. A gente ganhou o prêmio da DVB de 2011 na categoria, eu acho que era hotelaria, turismo e cultura, alguma coisa assim. E é um grande exemplo para mim de como um produto cultural, né, um equipamento cultural, um museu ou um bem patrimonial,
quando bem executado e bem gerenciado, ele pode realmente revolucionar a cidade e o seu entorno. Pode passar. Então, mais pontos positivos, né? Essa realmente utilização turística dos bens culturais que pressupõe a valorização, a promoção e a manutenção da dinâmica e permanência no tempo desses símbolos de memória e de identidade de um local. É parte disso, né? Mas é uma parte muito importante. Valorizar e promover significam difundir o conhecimento sobre esses bens, facilitar o seu acesso e o usufruto aos turistas e também dos moradores, né? Significa também reconhecer a importância da cultura na relação turista e comunidade local, aportando os meios necessários para que essa convivência ocorra em harmonia e em benefício de ambos. O turismo ele contribui para a fixação de determinada identidade cultural e valorização social local. E é um processo em que todos só têm a ganhar, né? Sobretudo quando a gente reforça a ideia de que a museologia e o turismo cultural, eles caminham em paralelo, né? O encontro do cumprimento aí do princípio constitucional de direito à educação, à cultura, ao lazer, que são direitos garantidos a todos nós, brasileiros, né? Pela Constituição de 88. A interpretação do patrimônio com fins de discurso é também hoje uma tradição técnica e acadêmica muito utilizada em países que já têm uma grande tradição de turismo cultural e turismo em áreas naturais. O Freeman Tilden, né, que foi o pioneiro de interpretação na área de teoria, dessa teoria sobre interpretação, ele sintetizava esse processo com a seguinte frase, né, que através da interpretação, a compreensão, através da compreensão, a apreciação, e através da apreciação, a proteção. Então, eu acho que sintetiza muito bem essa relação entre o patrimônio e o turismo cultural, né, a possibilidade realmente do turismo de comunicar mais ainda, né, e para povos de fora, para visitantes externos, essa riqueza. Em meados dos anos 70 também, a interpretação do ponto de vista turístico, ela se popularizou, especialmente nas cidades americanas e europeias, e nesses locais passaram a ser implantadas aquelas práticas de caminhadas temáticas, né, pelos centros urbanos, pelas áreas verdes, que com a ampla participação da população, recuperou e valorizou áreas históricas e comerciais e de lazer para o desfrute dessa população local e também dos turistas. Pode passar, por favor. Aí tem um cuidado aqui, né, que eu trouxe uma imagem aqui que talvez vocês tenham ela na memória, porque acontecimentos recentes, mas eu vou esperar um pouco aqui, né, até essa frase da dicotomia, quando eu estava preparando, me trouxe outras coisas, assim, que eu gostaria de tocar no assunto aqui antes, que essa dicotomia entre o turismo e a cultura, né, especialmente aqui no Brasil. Hoje a gente está num estado das coisas em que o Ministério do Turismo se tornou uma secretaria e está submetido à pasta do turismo, né? Eu acredito que é tudo momentâneo. Vamos orar para que sim, porque eu acho que as duas áreas são muito grandes e as duas áreas merecem ter por si só seus ministérios, e a cultura não pode estar submetida ao turismo como um mero agente, né, um fomentador, uma ferramenta para o turismo, né? Então, hoje a gente vive isso, e realmente é uma coisa que a gente, vocês, né, principalmente que trabalham com turismo, eu acho que não pode nunca ter essa visão de que aquela casa de cultura, aquele museu, aquele outro negócio está à mercê do turismo, né? A única função é receber turistas, porque não é, né? O museu, ele tem essa função de pesquisar, conservar, comunicar, né, difundir, e o primordial realmente tem que ser
a sensibilização da comunidade local, especialmente, né, da população, para quem aquilo que o museu guarda é relevante, né? Nem todo museu é relevante, né? Não é isso que eu quero dizer, mas assim, tem aquelas populações que é muito mais especial. Quando a gente fala, por exemplo, do Museu Afro, que tem no Rio de Janeiro, é muito mais especial para uma certa faixa da nossa sociedade a manutenção daquele museu do que para toda a comunidade. Mas nem por isso ele deixa de ser importante de ser visitado por toda a comunidade, né? Porque ele detém saberes que são importantes para toda a sociedade. Mas, enfim. Então, voltando aqui, um desses conflitos, quando a gente pensa, né, nessa relação que o turismo traz para dentro dos museus e para os patrimônios, o acervo, né, que tem esses valores sociais intrínsecos, né, que são muito especiais para aquela localidade ou para aquele tema, para aquele assunto, e cuja função do museu primária é preservar, enquanto o turismo muitas vezes vê esse recurso cultural e material da perspectiva de utilizador e do apelo cultural ligado apenas ao consumo, né? Com o sucesso turístico, a tendência é que o número de visitantes nos museus e nos bens patrimoniais se maximizem, enquanto os museus vão sempre adotar práticas pensando na conservação do acervo, que muitas vezes podem levar a uma limitação. É importante que a atitude estejam alinhadas, né, em prol dessa preservação. Nessa perspectiva também, a ação educativa dos museus pode ser uma ótima opção para minimizar o conflito de interesses e preencher determinadas lacunas, atendendo muitas vezes as necessidades de entendimento e de interpretação do que é apresentado aos turistas, e que muitas vezes, uma exigência, né, alta daquele turista que vem com o objetivo de consumir esses bens culturais, né. E aí, então, como um exemplo de problema, assim, de problema causado pelo turismo, né, em museus, tem esse exemplo muito recente, que estava muito fresco, assim, e eu resolvi trazer, né, que é do turista austríaco que danificou a estátua que representava a Paulina Bonaparte, feita pelo Antônio Canova, e tinha mais de 200 anos essa estátua, estava no Museu Gipsoteca, em Poçanho, na Itália, e as câmeras a princípio, assim, ninguém reparou, sabe, mas depois as câmeras de vigilância, após ter sido constatado, né, avaria na estátua, foram ver as câmeras de vigilância e flagraram o homem, então, sentando na estátua para tirar uma bela selfie ali, e danificando os dedos do pé da estátua, e havia até na época, não sei no que deu isso, que parece que a base da estátua também havia sido danificada. O que acontece é que essa estátua, ela era de gesso, na verdade ela tinha sido um modelo criado, né, pelo Canova, como base para esculpir uma estátua de mármore que hoje está em Roma. E, enfim, né, por isso que sempre tem a plaquinha, não toque nas coisas, às vezes, né, não toque, não se apoie, não, né, deve ser respeitado mesmo. Pode passar, por favor. Então, alguns atrativos, né, do turismo cultural que a gente pode encontrar, quase todos, para mim, a gente tem aqui em Curitiba, né, que são sítios históricos, edificações, obras de arte, os museus e as casas de cultura, festas, festivais e celebrações, a gastronomia típica, artesanato e produtos típicos, né, de uma localidade, música, dança, teatro, as feiras e mercados, os saberes e fazeres, as realizações artísticas do tipo de exposições, né, que às vezes chamam muita atenção, e os eventos programados, com realizações artísticas. Às vezes a gente tem
apresentações do Balé do Guaíra, que atraem, né, quando eles abrem a temporada, por exemplo, atraem, né, visitantes na cidade só para participar, e outros aí que se enquadrem nessa temática. Então, alguns exemplos disso que eu falei assim mais para definir melhor são, por exemplo, a Feira do Largo da Ordem mesmo, né, o Festival de Teatro de Curitiba, que também atrai muitos turistas, movimenta a rede de hotelaria e tudo mais, as ruínas do São Francisco, que a Cláudia falou um pouco, né, na terça-feira, e o próprio Museu Paranaense também, né, que ele preserva e expõe esses objetos que são de valor inestimável, né, e de natureza arqueológica, histórica, de natureza científico, e também ligadas às etnias que colonizaram, mas também aos povos originários do Paraná. Pode passar, por favor. Aí, alguns dos formatos, então, do turismo cultural, a gente tem o turismo cívico, que são aquelas visitas motivadas para conhecer monumentos, observar ou participar de eventos dessa natureza, que representam a situação presente ou da memória política e histórica de determinados fatos. Como exemplo aqui, talvez a gente tem em Curitiba o Museu Expedicionário. Eu penso muito também no Memorial da Resistência, que está na Pinacoteca de São Paulo. Temos o turismo religioso, que são as visitas a espaços e eventos com a busca, né, espiritual ou da prática religiosa, que pode estar relacionado tanto a religiões institucionalizadas como aquelas de natureza afro-brasileiras, espíritas, protestantes, e aí aqui se enquadram então essas peregrinações, romarias, os retiros, e também pode estar aqui as apresentações, né, artísticas de caráter religioso. Tem também o turismo místico e esotérico, que é baseado na busca da espiritualidade, do autoconhecimento, de crença, que envolve crenças e rituais considerados alternativos. Daí, como exemplo, a gente tem as caminhadas de cunho espiritual e místico, as práticas de energização, como a caminhada de Santiago de Compostela. Tem também o turismo étnico, que são as visitas a comunidades tradicionais ou grupos étnicos, né, as comunidades indígenas, quilombolas, grupos sociais que preservam seus legados étnicos como valores norteadores do modo de vida, saberes e fazeres, e que permitem essa interação, né, com o turista, e muitas vezes até com o acompanhamento de atividades cotidianas ou de eventos tradicionais dessas comunidades. Tem também o turismo cinematográfico, que é motivado por paisagens que aparecem em programas de televisão, filmes, séries. Um exemplo disso, eu não sei se vocês já repararam, tem muitas séries e filmes que no final recebem um selo assim, que foi apoiado por Vancouver, no Canadá. De Vancouver eu vejo muito, né? Nova York, tem também de cidades no Brasil que fazem isso. E é uma forma de propagar a paisagem da cidade, né, e de trazer interesse também de uma forma um pouco subliminar. Aí, como exemplo, assim, que eu me lembrei mais próximo, foi o filme Corpos Celestes, não sei se vocês assistiram esse filme, que foi filmado aqui em Curitiba, parcialmente, né, mas também na Fazenda Capão Alto, em Castro, e registrou até, na verdade, a árvore lá, né, que caiu. Agora a gente não tem mais a árvore, esqueci o nome daquela árvore centenária lá, que tem do lado da fazenda. Depois, se eu achar, eu mando para vocês. Mas, enfim, até ficou registrado no audiovisual parte do patrimônio natural da fazenda, que não existe mais. A gente tem também o turismo arqueológico, histórico e paleontológico, que são as visitas a lugares de interesse histórico-cultural, que representam, então, que apresentam, né, essas testemunhas materiais e imateriais da cultura nacional, regional e local. Tem também o turismo gastronômico, que é motivado pela imersão na gastronomia de um local específico. Santa Felicidade se vale muito, né, do turismo gastronômico. A gente tem também Morretes, que é famosa pelo barreado, né, recebe um enxame de turistas aos domingos para comer o barreado. Tem também o enoturismo,
que é uma forma que está ficando bem popular, que são aquelas viagens para se conhecer vinhos, né, e como essas bebidas são produzidas, né, onde os turistas vão nas vinícolas, e tem o turismo ferroviário, que o Márcio aí é expert, e um exemplo é passeio de trem que a Serra Verde Express oferece também, né. Pode passar, por favor. Então, como exemplo, né, desses tópicos, alguns exemplos, né, é o Museu Ferroviário, que está no Shopping Estação, é o Museu do Expedicionário, é o Museu de Arte Indígena do Portão, belíssimo, é o Memorial Paranista, recém-inaugurado, é o Museu do Holocausto, né, que realmente é um recorte, é o Museu da História da Medicina do Paraná, né, vou trazer aqui, né, que eu trabalho lá, gente, e realmente, né, é um capítulo, é um setor, numa área, no caso a medicina, que se tem esse recorte de como ela evoluiu no Paraná e como ela é contada no Paraná, então entra no parte do turismo histórico, do turismo científico, é o Museu de Arte Sacra de Curitiba, que está fechado, acho, temporariamente, né, ainda, e muitos outros. Pode passar. E qual que é o perfil desse turista cultural, né? Esses consumidores, eles podem ser divididos em 2 tipos. Aqueles que têm um interesse específico na cultura como motivação principal, que desejam viajar e aprofundar-se na compreensão dessas culturas locais e se deslocam especialmente para esse fim. E tem também aqueles que têm um interesse ocasional na cultura, né, que ela é uma motivação secundária, complementar da viagem. Eles possuem outras motivações que o atraem, né, para esse destino, e eles se relacionam com a cultura como uma opção de lazer. Esses turistas, muitas vezes, eles acabam visitando algum atrativo cultural, embora eles não tenham se deslocado para esse fim, e apesar de não se configurarem como um público principal do turismo cultural, eles também são importantes para o destino e devem ser considerados na estruturação de produtos turísticos. Esses turistas, eles estão, então, à procura realmente de conhecer as peculiaridades do local e de realizar experiências diferentes do cotidiano deles. É importante destacar também que existem diversos tipos de turistas e de turismos e diversas atividades diferentes que cada um vai buscar, né? Alguns querem apenas relaxar, outros procuram aventura, comércio, gastronomia, novos conhecimentos. Tem hoje quem viaja até sozinho, né, os que viajam em família, mas o que é comum a todos esses grupos é o desejo de estar em um local seguro e com conforto, e com comodidades que não são assim, são quase fáceis de encontrar muitas vezes, né, quando a gente pensa em locais como museus e bens patrimoniais, né, que são a presença de banheiros limpos, de locais de descanso e contemplação, né, aqueles banquinhos, são restaurantes, cafés e aquelas lojas que oferecem pequenas recordações do destino, né. Então, o perfil desse visitante é a pessoa que tem um nível de formação e cultura alto, né, médio a alto, abrange aí todas as faixas etárias, desde o jovem até terceira idade, são aquelas pessoas que estão interessadas nos aspectos locais, como a gastronomia, a população e o modo de vida, e que se preocupam com o meio ambiente. Eles apreciam as diferenças culturais. Pode passar. Agora os museus mais visitados no mundo, né? Se a gente lembrar lá daquele segundo slide, né, com as cidades que têm mais patrimônio, grande parte se repete aqui, né, com exceção da China e da Rússia. Mas a gente tem aí, claro, o Louvre, né, com quase 10 milhões de visitantes, e daí a gente vai caindo um pouquinho, né? O terceiro é o Vaticano, né? O turismo religioso, né? De natureza religiosa. E aí a gente tem museus de arte, né? Que é o Metropolitan
Museum of Art de Nova York, a Tate Modern, tem também museus mais históricos, que é o British Museum, a National Gallery e o National History Museum de Londres, né, e o Hermitage em São Petersburgo, na Rússia, que também é um museu tradicional, né, que a gente chama de natureza histórica. Pode passar. E aí no Brasil a gente tem um pequeno probleminha, assim, que é meio difícil encontrar o número de visitação dos museus, assim, né, os museus que falam quantas pessoas recebem. Mas existe o formulário de visitação anual do Instituto Brasileiro de Museus, que é uma pesquisa, um formulário, enfim, que eles compartilham com os museus, enviam para os museus preencher, mas também não é obrigatório, né, então acaba se levantando, assim, rankings que a gente não sabe até que ponto eles são corretos. Então a gente tem aqui, né, de acordo com 2019, né, não teve esse censo em 2020, os museus mais visitados do Brasil, né, os 10 museus. O somatório dos 100 museus mais visitados e que informaram a IBRAM quantas pessoas receberam, passa de 20 milhões de visitantes, né? E a gente percebe que não temos aqui nenhum museu da região sul. Está tudo realmente concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro. Tem aqui, né, até o Museu do Distrito Federal, o Museu Catavento, né, que é bem interativo, o Museu do Amanhã também, que é bem tecnológico, e os centros culturais. Os centros culturais, é importante ressaltar daí a importância das exposições, como a exposição é um atrativo também que leva as pessoas a viajar para uma determinada localidade. Esses centros culturais do Banco do Brasil, eles têm rotatividade de exposição, e realmente as exposições são belíssimas, né, então tem esse diferencial. Pode passar. E aí, então, os mais visitados da região sul. A gente tem, em primeiro lugar, o projeto Tamar, de Santa Catarina, né, que já está numa cidade que é turística, e é um museu científico, né, de natureza mesmo, realmente é bem legal, eles recebem muitos grupos escolares também, além dos visitantes, né, de cunho turístico. Aí aqui no Paraná a gente tem o MAC, que está dentro do MON, o próprio MON e o Parque Histórico de Carambeí. A soma desses 5 museus dá 1.200.000 e poucos visitantes, né, no ano de 2019. Pode passar. Então, o que eu falei, né, das exposições como um atrativo cultural. Eu tinha colocado um videozinho aqui, mas eu acho que ele não vai rodar, né, no PDF. Perdão. O exemplo da exposição Tarsila, a Tarsila, como é que era o nome mesmo? Tarsila Popular, do MASP, que recebeu mais de 7.000 visitantes no ano, né? E eles credenciaram grande parte desse sucesso a essa exposição, que só durante o período dela, que foi de abril a julho, eles receberam 402.000 visitantes. E realmente não dá para andar nessa exposição, gente. Pode passar. Então, focando um pouco mais aqui nessa questão das cidades e dos roteiros turísticos e como a gente pode abordar essa relação patrimonial, eu queria pontuar um pouco o que caracteriza cada uma dessas coisas, né? A cidade histórica, ela não se limita a um atrativo que existe só para o olhar do turista, né? Ela é um diferencial que é reconhecido a partir da percepção de diversos tipos de espectadores, né, como os moradores e os próprios órgãos de proteção, quando se trata, né, de uma cidade protegida ou reconhecida em alguma esfera. O seu valor ele é atribuído e qualificado a partir do trabalho de pesquisadores, da imprensa, dos agentes de turismo e de outros que participam da produção das representações sociais dessa cidade.
O campo do turismo encontrou uma situação favorável aos seus projetos produtivos, tendo como base para o desenvolvimento de produtos turísticos o trabalho dos estudiosos que visitavam essas cidades históricas, né, antes de ter esse grande boom assim, de visitas às cidades históricas, a se fazer roteiros históricos. E do ponto de vista dos roteiros, nesse mesmo contexto, né, os atrativos turísticos são estruturas artificiais ou naturais, que ganham significado junto a centros consumidores, tornando-se motivadores de viagens e cumprindo um papel de mediação. O campo turístico, seus elementos constitutivos, os meios de hospedagem, operadoras de turismos e etc., é um campo de produção e promoção de produtos, mas também da reprodução, onde os bens simbólicos resultantes do trabalho intelectual e dos conflitos que ele gera são apropriados e reelaborados. As relações de força entre as perspectivas dos grupos sociais atribuem a existência dos atrativos e definem os roteiros turísticos. Em relação aos setores históricos, né, a setorização da cidade, ela é promovida pelo uso dos atrativos e é resultado do processo de significação de determinados objetos, os quais são ou não inscritos nos roteiros turísticos. Os setores são definidos por serem aglomerados de atrativos, ou pela proximidade de monumentos, ou devido à sua situação junto aos roteiros que já existem, né? Todos esses tópicos são englobados nas cidades históricas e turísticas. E aquilo que se denomina hoje como esse tipo de cidade não é apenas um polo receptor de turistas ou um espaço geograficamente definido onde residem atrativos e infraestrutura turística. Embora importantes, esses elementos eles não esclarecem a condição de uma cidade definida como histórica e turística. A percepção da localidade ela não é um dado natural. Assim, é impossível que ela seja compreendida na sua condição intrínseca, senão como relação entre aqueles que percebem e o objeto da percepção. São as formas de abordagem e os valores atribuídos que definem e qualificam essas cidades históricas e turísticas. E aí, como exemplo, eu trago Ouro Preto, que foi uma das primeiras cidades tombadas pelo IPHAN, em 1938, né, ISFAM, e também foi a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial, que foi conferido pela Unesco em 1980. Como objeto complexo, Ouro Preto apresenta sobreposições de setores turísticos que representam tempos históricos distintos, e que são representativos de diferentes momentos da experiência social local e nacional, bem como da permanência desses monumentos, com exceções, né, nos setores menos privilegiados. E vale lembrar que hoje Ouro Preto é muito conceituada, né, mas foi o turismo cultural que resgatou a glória da cidade, que estava em decadência após o fim dos ciclos de riqueza, de exploração local lá, e que no início do século XX mesmo, a cidade estava estagnada e passando por uma grande evasão de moradores, né? Então tinha um futuro assim um pouco incerto. Também é possível a gente pensar, né, quando a gente pensa nessas localidades, cidades históricas, a versatilidade de temas e trajetos que os roteiros culturais podem ter. E a criação desses produtos tematizados, eles utilizam técnicas de interpretação e de interação, que ressaltam a história do lugar e dos seus personagens para apresentar um patrimônio tangível e intangível do ambiente visitado. É uma forma aí de ampliar o conhecimento e possibilitar a fruição e sensibilizar o turista. Nesses trajetos também é preciso, no caso do guia, né, que seja exercida a potência do discurso, porque quanto mais o guia conhecer a história, os lugares, maior vai ser a capacidade dele de entreter e ensinar. Pode passar, por favor. Daí a gente tem o setor histórico de Curitiba, então, né, o mapa ficou um pouquinho pequeno, se o Clodoaldo quiser ampliar para o pessoal. Obrigada. Esse setor histórico de Curitiba, ele é composto, então, por um conjunto de edificações antigas da cidade
e ele foi delimitado por um decreto municipal de 1971. Entre essas construções, a gente tem a Casa Romário Martins, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, que é de 1737, além de exemplares com inspiração alemã e italiana, né, como o Palácio Garibaldi, por exemplo. A maioria dessas casas que estão ali são datadas do século XIX, né, ou finzinho, assim, do XVIII. E ela abrange, né, se a gente olhar aqui para o mapa, os núcleos de fundação da cidade e as imediações, né, então a gente tem ali a Praça Tiradentes, o comecinho ali do que hoje é a Mateus Leme, e vale ressaltar que a definição desse setor histórico de Curitiba, ela foi planejada, né? Então, foi a partir da política de preservação e revitalização de setores históricos tradicionais, que foi prevista no plano diretor de 1966 da cidade, que se começou os estudos para se delimitar essa área, com o objetivo, então, de integrar a indústria cultural e também contribuir para aquela ideia de Curitiba como cidade modelo, como cidade moderna, né, como, enfim. Pode passar. E aí, eu tenho uma proposta, um exercício quase, de um roteiro Centro Histórico de Curitiba, que a gente poderia pensar aí em como construir. Eu trouxe uma ideia de roteiro que eu fiz em 2014, acho, não atualizei ele, vai assim mesmo, mas era um roteiro pensado para ser feito a pé. Ele foi muito a partir da minha perspectiva, e na época era uma conversa que a gente estava tendo no escritório com o pessoal da Copitur, que tinha interesse em ampliar, né, a atuação deles na capital. E daí eu fiz umas propostas de roteiros, e aí tinha essa do Centro Histórico de Curitiba, que daí, então, partindo do meu desejo, quando eu vou conhecer uma cidade como turista, eu gosto muito de andar a pé, ou, né, de vivenciar a cidade mesmo, né, e eu fiz esse roteiro pensando nisso e pensando no que eu gostaria de ver se eu estivesse chegando em Curitiba, né, então tem muita arte de rua, assim, né, o Poti Lazarotto, tem vários pontos que são históricos e que podem ser muito bem explicados, então é um roteiro realmente para que o turista possa vivenciar o fluxo diário da Rua 15, né, dos entornos, e conhecer mais sobre a história da cidade, e que pode ser feito, então, a pé ou com o auxílio, talvez, de uma van, né, mas para trajetos curtos. Pode passar. Então, esses são os pontos que seriam abarcados, e se começa, então, no centro cívico, com aquele mural do Rio Iguaçu, e daí também com o próprio Palácio Iguaçu, que pode ser explicado. Ali a gente também tem o painel do Poti Lazarotto, e teria essa caminhada pela Cândido de Abreu, né, que muita coisa pode ser contada pela Cândido de Abreu, inclusive dos nossos costumes, né, por ser um local onde é feito festividades. Aí temos ali um conglomerado que tem o Shopping Miller como um olhar, assim, do passado, né, por ter sido fábrica ou outros modos de economia que a gente já teve, a Praça 19 de Dezembro com as esculturas do Herbo Stenzel, o Memorial Árabe, tem também o painel do Poti, né, na 19, e aí teria o passeio público subindo pelo solar do Barão ali, né, na Presidente Carlos Cavalcante, e chegando no Largo da Ordem pela parte inferior mesmo, né, vendo ali, então, a Casa Romário Martins, o Bebedouro, as igrejas, passando pelo Memorial de Curitiba, até a Igreja do Rosário, que tem muita história, a Fonte da Memória, subindo, né, passando pela Garibaldi também, as ruínas do São Francisco. Agora a gente tem o Belvedere, que pode ser uma parada com um cafezinho, o Museu Paranaense, daí, né, como visita mesmo, e como grande exemplo do que somos, né, eu acredito. Então, é o melhor museu no sentido, quando a gente pensa em um roteiro histórico, assim, é o Museu Paranaense mesmo. E descendo novamente pela Travessa Nestor de Castro, o painel do Poti, que está atrás da catedral,
a visita à Catedral de Curitiba, um passeio pela própria Praça Tiradentes, né, que conta muito dos primeiros calçamentos da nossa cidade, que hoje tem muitos elementos que remetem à cultura negra presente em Curitiba. É verdade, Kim. E daí depois tem ali o Pelourinho, né, que está no que hoje é a Rua das Flores, né, se tornou Rua das Flores, mas eram as arcadas do Pelourinho e o Pelourinho, o Paço da Liberdade, que também pode ser mais uma parada, né, e daí até o Paço também tem exposições, né, mas são mais artísticas e contemporâneas, e o Calçadão da 15, finalizando na Praça Santos Andrade. Falando aí da nossa universidade, né, maravilhosa, de 1912. Pode passar. E é isso, gente. Daí eu só queria deixar como indicação para vocês, que inclusive foi o Kim que me indicou, eu fiz minha inscrição nesse seminário, que vai acontecer de 18 a 21 de outubro, o 3º Seminário Internacional de Patrimônio e Turismo do Mercosul. Ele tem como tema estratégias para a valorização do patrimônio e a retomada do turismo frente aos desafios e oportunidades do século XXI. Aparentemente vai tratar bastante sobre a relação do patrimônio cultural com a economia criativa e como ele pode ser um processo de valorização dos bens culturais e de criação de narrativas e ferramentas para manter as características originais dessa riqueza patrimonial e museal que a gente tem nos lugares. Eu acredito que as inscrições acabaram, mas ele vai ser transmitido ao vivo pelo canal de YouTube do IFAM, então só encontrar lá. E é isso. Daí tem meu contato aí, meu e-mail, caso alguém queira apresentação ou qualquer coisa. Muito obrigado, Fê. Obrigado. Nada. Eu sei que o Márcio já está se coçando ali para falar. Eu vi assim ele várias vezes. A gente faz uns 30 anos que eu conheço, então eu já só de ver eu já sei. Então eu gostaria abrir para perguntas, agradecer muito, agradecer essa perspectiva acadêmica que você nos traz. Realmente, se nós formos colocar Curitiba, né, isso a gente iremos ver tanto na prática como na teoria, né, a Curitiba histórica, né, e quando a gente vê o museu, mas não só o museu, mas como os espaços de memória, né, que está numa parede, que remete a isso, que remete àquilo. Então, é muito, muito, muito maior. Mas, Márcio, começa você a rodada e aí a gente vai abrir para as perguntas e colocações. Muito bem. Quem conhece o Museu Histórico de Carambeí, e para conhecê-lo, né, tem que conhecer realmente a sua história, né? E a Fernanda está no DNA desse grande projeto, capitaneado pelo meu amigo Dick de Geus, que é presidente da nossa Coptur. Eu faço parte, eu sou diretor da Coptur também, né? O Dick é uma figura extraordinária, e 2 exemplos próximos ali que nós podemos dar de projetos exitosos. Sem dúvida, em primeiro lugar, o Parque Histórico de Carambeí e depois o Centro Cultural Castrolanda, né? Ambos fazem parte da nossa Coptur e temos o maior orgulho desse trabalho, né? E que tem, volto a dizer, com sua juventude, com a sua capacidade, lá impresso o DNA da Fernanda. Nós, nessa nossa caminhada, que já completa aí quase 40 anos, sempre tentamos trabalhar um trinômio: educação, cultura e turismo. Eu levei quase 50 anos para ver a cultura e o turismo juntos, né? E mesmo guardadas as proporções e as importâncias, né, que a cultura não pode servir ao turismo. Aliás, um museu ou um centro de memória que não tenha um departamento de pesquisa é apenas um gabinete de curiosidades. Então, a pesquisa é fundamental. Mas eu também estou muito feliz nesse momento, porque está conosco
a Regina Aparecida Almeida. A Regina é a responsável pelo Centro de Memória de Piraquara, né? Nós temos já a Lucy, que nos acompanha, a nossa embaixadora de Piraquara, mas a Regina está conosco e fez um trabalho brilhante. Talvez é uma das unidades museais mais jovens do Paraná e que é um trabalho extremamente importante. Por isso eu estou fazendo aqui o registro em relação à Regina, que faz um trabalho muito bom também. E lembrando, para finalizar, eu diria o seguinte: dentro desse contexto da questão museal, da questão educacional, que vem antes de tudo, e da questão cultural, tem aquela frase que eu até escrevi aqui, porque depois do Covid eu estou embaralhando um pouquinho o pensamento, mas que resume aquilo que é a minha filosofia em relação a patrimônio histórico, e lendo o patrimônio histórico nós vamos falar sobre a questão museal, que diz o seguinte: só se preserva aquilo que se ama, só se ama aquilo que se conhece. Então, é nossa função, enquanto professores que estão aqui, enquanto guias de turismo, enquanto agentes culturais, como é o caso, por exemplo, com muita satisfação, que nós recebemos aqui a Juliana Godinho, que faz um trabalho espetacular na região de Sorocaba, né? Fez agora, essa semana, foi na terça, um evento espetacular sobre o tropeirismo lá em Laranjal Paulista, né? Uma cidade que é uma graça também. A nossa função é essa: fazer com que as pessoas conheçam para poder apreciar, né? Quando você não tem referencial daquilo que é bom ou que é ruim, há uma tendência daquilo que não é tão bom prosperar, né? Principalmente quando você tem uma mídia em cima, como eu dei o exemplo aí do TikTok dessa moça que falou aí que se duravam 6 meses em cada cidade, levando aí 15 anos, certo, para fazer uma viagem de Viamão a Sorocaba. Então, eu quero agradecer muito a Fernanda, agradecer o Calil pelo espaço, a presença da Juliana nos enobrece. Hoje, eu diria a vocês, a Juliana, sem favor nenhum, é uma das mulheres de destaque na cultura brasileira e está levando o tropeirismo, que é algo que sempre foi muito machista. Mulher, pouco se tem, existe algum registro, mas pouco se tem registro da mulher na tropa. A mulher fazia o trabalho mais importante, que era ficar em casa, cuidar da propriedade e cuidar dos filhos, né? E hoje a Juliana leva à frente esse trabalho dentro da tradição tropeira. Então, eu gostaria de falar essas palavras e agradecer mais uma vez a Fernanda pelo que fez, pelo que faz e pela sua juventude, e que ainda muito fará pela cultura e o desenvolvimento do patrimônio histórico, cultural e museal do nosso querido Paraná. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Márcio. Está aberto ainda? Perguntas, colocações? Eu gostaria de fazer uma colocação. Pois não. O roteiro urbano que a Fernanda fez é um roteiro que eu faço há algum tempo e frequente, porque eu moro num lado cultural de Curitiba. Eu moro na Santos Andrade, nós temos a universidade e temos o Teatro Guaíra. Então, é um específico local. E essa caminhada que ela faz, eu faço a miúde, aos domingos, aos sábados, e é com frequência. E é muito interessante a gente fazer isso, conhecer. Ela falou de andar nas cidades. Eu viajo, conheço algumas coisas lá fora, conheço um pouco do nosso Brasil,
E a preferência sempre é essa. Vamos zanzar pela cidade, conhecer as ruas, as praças. A Fernanda mostrou um museu, não sei se foi na Holanda, mas a Holanda Amsterdã é uma coisa louca, porque qualquer rua que você entre, você dá numa praça maravilhosa. Mas não é só essa cidade, as cidades todas são assim. Então, a gente tem que viajar, conhecer, passear com olhos de conhecimento, né? Com observação diferenciada. Porque você vê os prédios, você vê os locais e você vê a história presente ali. Então, assim, essa apresentação da Fernanda foi, assim, maravilhosa, porque o turismo cultural é o que incentiva, é o que embala todos nós, quer dizer, a maioria. Né? Muitos não, muitos gostam de ir a Miami para fazer compras, mas Miami tem um pouco de história lá, apesar de eu preferir outras cidades. Mas, Fernanda, foi excelente isso, e com certeza você vai repetir essa palestra em outros locais também, em outra entidade a que você pertence. E isso vai ser muito aplaudida, muito agradável ouvir isso tudo e ver coisas que a gente conhece. E obrigado pela oportunidade por falar. Muito obrigado, Maria Tereza. Muito obrigado. Obrigada, Maria Tereza. E eu gostaria só de colocar uma questão conceitual, porque nós estamos aqui em Guias, que faz o famoso Walking Tour, né, Fer? Por Curitiba, pelo Centro Histórico. Nós podemos chamar de centro histórico em Curitiba ou só setor? Porque teve toda essa questão do tombamento, a lei do tombamento, as UIPs transformadas em bens tombados, né? Acho que todas, ou nem todas, né? Mas nós podemos hoje chamar o centro histórico de Curitiba ou ainda fica só como setor, ainda permanece essa nomenclatura? E se há uma diferença entre uma coisa e outra? Calil, o setor histórico, ele é uma delimitação, né? Então, ela pode ser... basicamente uma delimitação que tem como objetivo um fim, assim, né? Ali, no caso, foi realmente um instrumento, no caso de Curitiba, para preservar aquela área, né? Se delimitou aquele setor histórico e foi aplicado o tombamento, né? Tombamento não, né? Ficou como o IP e tudo mais. Com o objetivo realmente de proteger para que não fossem construídas casas que descaracterizassem, que não houvesse destruição dos prédios que já estavam ali, né? Dos imóveis. Então, realmente, a delimitação, muitas vezes, do setor histórico, ela tem essa função, sabe? Que o Pereirinha quer falar. Mas aí o centro histórico, para mim, hoje, o centro histórico, se falar centro histórico, não está errado também, porque o centro histórico, ele abarca muito mais do que o que foi delimitado como setor histórico. Exato. E aí está mais alinhado ao desenvolvimento urbano mesmo da cidade, né? Essa dinâmica do que muda e como vai crescendo. Então, é muito mais... dinâmico e se muda muito mais o que é um centro ali histórico, muitas vezes, do que o que é o setor, que é um instrumento legal. Porque eu vejo um grande exemplo disso, por exemplo, onde, né, se você pegar lá da ponta, a Santa Casa está incluída, né? Ela está inclusa nisso por conta do Museu da Medicina, né? Sim. Daqui a pouco nós teremos, sei lá, de repente, sei lá, o Guadalupe vira um memorial do transporte coletivo, né? Embora já tenha, mas um memorial no centro, né? E aí você vai ampliando. E isso é uma coisa muito interessante que é isso que você falou mesmo, é muito dinâmico. Mas o Pereirinha quer falar? Quero. Vai lá, Pereira. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou presidente da Associação dos Detentores Particulares de Patrimônio Cultural de Curitiba e conselheiro municipal do patrimônio desde 2016. Lá com meu amigo Fábio Chadid, que talvez alguém conheça. E o que acontece? Eu nasci numa casa histórica, né?
Eu nasci num centro histórico, entre a Casa dos Gerânios, que está sendo revitalizada, e o Moinho do Boscardim, que guarda a história da polenta branca de Santa Felicidade. E a lei das UIPs é em torno de 1980, do tempo do Jaime Lerner e tudo mais. E nós temos uma relação com 650 a quase 700 UIPs, que significa Unidades de Interesse de Preservação. A grande maioria, essas 650, são particulares, assim como a minha e como todas. Deve ter quase umas de 20 a 30 ou até 50 UIEPs, Unidades de Interesse de Preservação Especiais, que é a faculdade, Universidade Federal, as igrejas, a maioria do centro histórico. E em 2015 não havia a lei municipal de tombamento, então o que eu queria dar uma orientada, e talvez depois a Fernanda pode complementar, que o grande problema entre a cultura e o turismo, não é um problema, mas uma distanciazinha entre o que é cultura com o turismo e que tem o patrimônio cultural engrenado nessa história, é o que falta um pouco para a comunidade, no geral, é uma divulgação e tentar ensinar, inclusive, nós estamos com tantas pessoas aí da parte acadêmica, o que é importante e o que falta à população é uma educação patrimonial, que é o exemplo que o Márcio deu lá do senhor que foi tirar uma foto numa estátua, certo? Então, a educação patrimonial é uma coisa que acho que podia entrar nesse contexto para melhorar todo isso aí da preservação e até da pessoa, do turista ou da pessoa que vai visitar, a sensibilidade que ele tem ou que ele não tenha, e que ele tenha que talvez aprender, é a olhar aquela casa histórica ou aquela casa que ele pode chamar de velha, mas que não é velha, é uma casa histórica, é uma UIP, com outro olhar, que eu tenho que cuidar daquilo. Aquilo é particular ou é público, mas ela está fazendo bonito para a cidade. Né? Não é a casa da mãe Joana, né? Tem alguém que paga o imposto, tem alguém que cuida, alguém que paga muito caro para restaurar. E às vezes leva anos e anos para restaurar. E em 2015, daí é que veio, e a minha associação daí se formou para o proprietário de casa histórica defender a casa histórica, defender a sua ideia. E em 2015 veio com a proposta do prefeito do Gustavo Fruit. Nós participamos de vários debates, audiências públicas, e foi criada, num trabalho conjunto, a Lei de Patrimônio Cultural de Curitiba, com o intuito de e montar um conselho para mais para frente ir tombando todas essas 650 casas. Algumas já estão em ruínas, ou nem sei se vale a pena tombar a ruína, sabe? Ou para se discutir isso. E isso é um processo, a gente ainda está como conselho, nós vamos entrar nos terceiros mandatos desse conselho, e ainda se discute muita coisa de qual é a maneira, mesmo tendo a lei, qual é a maneira certa para começar a tombar todos essas casas. Esse centro histórico que nós estamos falando, ele tem 60% das UIPs, ou dos imóveis históricos de Curitiba, dá em torno de 300 imóveis. Ele foi dividido em 5 ou 6 setores, que daí você, quando estiver pronto o tombamento geral, vai ser feito da rua, ou daquele trecho, ou daquele setor, certo? Então, as casas ainda estão em processo de tombamento. Certo. Da região, começando pela região central, certo? Então, é isso. E outra coisa, tenho a felicidade de ter nascido num museu a céu aberto, que é o bairro de Santa Felicidade. É verdade. Estou puxando a sardinha, mas é verdade. E aqui tem esse museu a céu aberto, que hoje é considerado e tão famoso bairro gastronômico, e que tem que dizer que é italiano, porque se tirar a palavra italiano, daqui a pouco isso se perde, e daqui a pouco ninguém vem aqui. É isso que a gente tem que vender. O bairro é um bairro com etnia italiana, e é isso que é o sucesso dele. E também eu faço passeios, né? Passeios culturais,
daquela região central, eu conto a história das casas, das famílias, algumas coisas que a gente não vê em livro, ou que não saíram nos livros, a gente conta aí, eu faço para Linhas do Conhecimento das Escolas para as Crianças, parceria com as associações aqui de comércio de Santa Felicidade, que eu também faço parte. Também a gente entra na igreja de Santa Felicidade, está sendo restaurada, infelizmente pela questão do Covid foi parado, faltou dinheiro, porque quem bancava os restauros eram as festas dos vinhos, as festas da uva, que não estão acontecendo, que não dão lucro daí para a igreja continuar na restauração. Então, o restauro é uma luta contínua, árdua e cara. Infelizmente é isso. Tá bom? Então, se falei muita coisa, falei besteira, mas estou aqui, Pereirinha, falei alguma coisa de Santa Felicidade no setor de casas históricas, contar história, falar sobre os comércios antigos. A gente está aí. Logo, logo, a Casa dos Gerânios vai estar aberta para projetos culturais, para receber grupos e tudo mais, e estarei aqui. Ok? Obrigado. Muito obrigado, Pereirinha. Fantástico. Mas gostaria que a Fernanda desse a opinião dela sobre a questão da educação patrimonial, que eu sei que ela manda bem nisso. Não, eu acho assim, só do que você estava falando do tombamento de Santa Felicidade também, de casas históricas, provavelmente quando, né, tudo isso for concretizado, vai ser definido o setor histórico de Santa Felicidade, para que não possa ser alterado, né, um bom pedaço, assim. E sobre educação patrimonial, realmente é um tema complicado, né? A gente parece um trabalho de formiguinha, na verdade. Você até faz, mas realmente... Eu trabalho num projeto chamado Patrimônio Edificado Cultural da região metropolitana de Curitiba, e a gente faz, da Letícia Nardi, esse projeto foi arquiteta urbanista, e ela está revisitando o inventário feito pela Comec em 1977. E aí eu cuido muito da parte de comunicação desse projeto, né, essa extroversão, e também do relacionamento dele com as prefeituras, porque hoje uma das contrapartidas do projeto é justamente levar para essas prefeituras que já existiam em 77, né, porque hoje a região metropolitana cresceu, né, a gente foi de 14 municípios para 29, mas então a gente só está trabalhando com aqueles 14 de 1977, e aí eu faço esse contato para a gente oferecer uma oficina de educação patrimonial gratuita, que é para professores e servidores, e quem mais a prefeitura tiver interesse em convidar. E realmente a gente encontra uma resistência muito grande, geralmente acontece, e sempre quando acontece quem participa adora, mas a resistência da própria prefeitura, às vezes, em viabilizar esse tipo de discussão, de debate, porque se tem aquela impressão que vai voltar de uma forma negativa para a prefeitura, sabe? Em 1977 eu tinha X casas, X imóveis que tinham interesse, que tinham alguma riqueza, né, arquitetônica ou histórica, e aí agora eu tenho meio X, ou, né, 1/3 daquele X, ou nada. E aí, como que a gente vai debater isso, assim, sem expor que faltou uma vontade do poder público, uma intervenção do poder público em preservar? Mas, enfim, eu acho que falta educação patrimonial em tudo, até em relação à questão do tombamento. As pessoas entendem o tombamento como um engessamento do imóvel, o que não precisa ser assim, né? E não é porque o imóvel é tombado que ele tem que ser museu, né? Para dar um exemplo, ele não precisa, ele pode ser um restaurante, né? Isso é muito comum, inclusive, em Ouro Preto, né? Que eu trouxe, né? Se preserva parte, né? Então, se depende muito também do que é preservado no momento do tombamento, mas não tem porquê, assim, sabe, a gente achar que o tombamento vai retirar o poder de desenvolvimento daquele terreno, sabe, para a cidade. Não é isso que acontece. E eu acho que realmente falta essa fala a partir do poder público também,
para a população, porque não adianta a gente, às vezes, como projetos paralelos, né, ter essas iniciativas e bater nessa tecla, porque quem detém o poder é que tem que levantar essa bandeira e realmente falar de forma aberta a respeito. Eu acho isso. Perfeito. Só para a gente deixar como pensamento, né? Até porque até já sei o que o Márcio está pensando com relação ao que foi o tombamento na Lapa na década de 80, né? Essa verdadeira, o segundo cerco da Lapa, porque realmente há essa falta da articulação do debate, de entender o tombamento como inimigo do progresso, de dialogar. Eu vejo que hoje isso é muito mais aberto, né? Por exemplo, Paranaguá é muito relutante por conta do comércio, né? Então, assim, a forma como é tratado até hoje o tombamento, e porque não sai em muitos lugares, realmente é por essa falta e por até uma certa imposição ditatorial. Então tem que ser amplamente discutido realmente, porque senão não vai ter nunca. Mas isso é para pensar, é um assunto que vai muito longe, né? Mas temos alguns exemplos bons e ruins. Acho que um dia a gente vai fazer uma mesa redonda aqui só sobre questão de patrimônio e tombamento. Certo? Bem, estamos com 1h38. Oi? Pois não. Posso? Por favor, Moura. Por favor, Moura. Eu sou guia de turismo, tenho participado dos cursos do Calil, e é um prazer estar aqui novamente. Fernanda, valeu pela palestra, pelas explicações, Maria Tereza também. Eu queria só deixar para vocês um pequeno vislumbre do que nós fazemos como guias de turismo, dentro desse cenário que vocês estão nos esclarecendo. Para um guia como eu, que tem um perfil receptivo, né, o guia que recebe e que apresenta a sua cidade, já comentei isso com o Calil, né, tem aqueles que montam excursões e saem. Eu sou o que gosta de receber e apresentar. Então, a gente chama de o guia receptivo. Essa questão histórica, patrimonial, é muito legal, é muito jóia. Só queria que vocês entendessem também um pouquinho, porque às vezes, quase sempre, o grupo vem e o grupo quer passear, comprar, fazer foto e ir para o shopping, né? É assim. Então, esse lance que vocês colocam, que eu achei muito legal, eu gosto demais. Quando eu apresento para o grupo, eu e outros colegas guias, os exemplos de refuncionalização, né? Quando você tem um prédio antigo que é agraciado com uma nova função. Então, a antiga estação passou a ser o museu ferroviário e o shopping, né? A antiga fábrica e fundição passou a ser o Shopping Miller. O antigo quartel do Exército, pelo menos a fachada mantida, passou a ser também um shopping. E outros exemplos, né? O turista fica encantado. Ai, que legal. Puxa, não, aqui em Curitiba vocês são demais e tal, né? Agora, esse lance do centro histórico, o setor histórico, né? Para que vocês saibam as dificuldades. Fazer uma caminhada muito longa é complicado, né? Às vezes o grupo tem pessoas que não acompanham bem, não caminham bem, por conta da idade, por conta de certas condições. Então, nós, guias de turismo, temos que pensar em tudo isso, entendeu? A caminhada tem que ser curtinha, tem que ser objetiva, passando por elementos que realmente tenham relevância. Eu gosto muito de falar isso, né? A relevância. Recentemente eu fiz um walking tour, essa caminhada, né? A gente gosta de usar termo em inglês, né? Walking tour, né? Com alguns guias, começando, aí vem o lance, começando na parte alta. Por quê? Você desgasta menos do alto para baixo. Então, começando no Belvedere, tá? Falando sobre a mesquita, sobre o museu histórico, falando sobre as ruínas, desce, Palacete Garibaldi, Relógio das Flores, Fonte da Memória, né? Explicando essas coisas, passa, vai ali pelo Memorial de Curitiba. Então, você faz uma coisa que o desgaste é menor, né? Só para te dar algum vislumbre do que é a nossa luta, né, enquanto guias de turismo.
tendo que levar as pessoas ao conhecimento, dando a elas conteúdo, né? Esse recheio todo histórico e cultural, que eu acho muito importante, mas, ao mesmo tempo, sabendo que elas têm que sair dessa caminhada ou desse guiamento encantadas. E o encantamento passa, geralmente, por não se cansarem, né? E sempre dá aquela paradinha, né? Bate no teu olho e fala assim, tem shopping center? Já estou com fome, vamos almoçar onde, entendeu? Então tem esse lance todo. Mas valeu, é isso mesmo. Eu acho que a gente pode, desse roteiro, Fernanda, que você apontou, né? Esse roteiro, se começar no Palácio Iguaçu, tal, é um dia e é roteiro para atletas, viu? Porque é uma caminhada realmente nesse sentido. Eu vou dizer para você, com a experiência de guia, é muito longo, é muito desgastante. A gente poderia dividir, por exemplo, esse roteiro em 3, entendeu? Porque senão é complicado. Valeu? Só para vocês terem uma ideia do trabalho do guia nesse sentido, do walking, né, da caminhada, sem contar no outro, que é com ônibus, aí entra outro discurso, né, cara? O problema dos ônibus, etc. Exatamente. Obrigado, valeu, Fernando, obrigado. Obrigado. Obrigada, Leandro. Não, mas realmente, quando eu pensei nele, eu não conseguia sintetizar, né? Porque isso é uma coisa do guia mesmo, né? Eu pensando, porque eu faço a louca, né? Se eu vou para um lugar novo, eu não almoço, eu não faço nada, mas é um perfil meu de visitante, né? Numa cidade diferente. E eu super faria, tipo, o dia inteiro, assim, ficar andando. Mas realmente, e até quando eu estava pesquisando e preparando material, apareceu muito isso, o quanto que a comodidade e o conforto são importantes, né, para o turista, mesmo o turista cultural. Então, muito obrigada pelas suas colocações. Valeu. Calil, posso falar também? Claro, por favor, Eric. Deve. Eu estava que nem seu pai, ele me coçando um pouquinho aqui para falar. Eu sou quietinho, mas também quando quero falar, dá aquela coçada. Primeiro, agradecer a Fernanda pela excelente explanação. Muito obrigado aí pela palestra, foi muito legal. E aproveitando que o Mura falou aí, o nosso querido Mura, né? Referente a essa visão do receptivo, que eu também faço muito. Acho que até uma vez comentei contigo, né, Calil, a possibilidade de a gente... O que a Fernanda colocou ali desse patrimônio, dessa questão da valorização, até que o Pereira falou de Santa Felicidade, veio encaixando para eu entrar agora, eu acho, assim, na questão que eu brinco do turismo, que nem eu falo, de Curitiba para curitibanos, né? Sim. Ou eu tenho uma ideia, há muito tempo eu penso, mas nunca coloquei no papel nada, talvez não seja nada novidade, mas assim, turismo nos bairros, eu pensava, né? Porque a gente do setor histórico que você colocou, mas a gente anda pelos bairros, pelo menos um exemplo como Curitiba, você vai no Barreirinha, tem uma casa X, você vai lá no Moçunguê, tem uma casa Y, que pertenceu, lá no Parolim, a casa Parolim, que deu origem ao nome do bairro. Então eu pensei, poxa, os bairros têm sua história também, porque só o centro histórico às vezes é preservado. Então, esse turismo, como o Moura falou, que a gente recebe muita gente fora, mas eu penso que esse turismo que pode ser voltado para o morador, né? O morador fazer o turismo na sua própria cidade, porque daí esse patrimônio, ele conhecendo a sua história, né, isso vai ser muito mais valorizado e, com certeza, melhor apresentado até não só por nós guias, né, mas também pelo próprio morador, para quem visita a cidade, né. Então, acho que veio bem encaixar essa questão. Santa Felicidade, lá é um patrimônio da cidade curitibano, todo mundo conhece a história lá, ou só vai para comer e volta, né, Pereirinha está lá para mostrar. Mas também tem outros lugares que estão isolados, né? Eu penso, um quebra-cabeça que está uma peça aqui, uma peça lá, e se a gente conseguir fazer algo que ligue todas essas peças, né? Eu estou usando exemplo como Curitiba, mas deve ter outras cidades aí, mas se usar isso aí, fazer um quebra-cabeça, montar uma coisa só, eu acho que seria bacana e encaixa bem essa questão da valorização do patrimônio, né? Então, é isso que eu queria dizer. Complementando o que o Eric, gostei, Eric, que você falou, geralmente quando eu faço, através das associações aqui, e a gente faz com o intuito de para o morador de Curitiba. Porque quem vem para Santa Felicidade, geralmente o turista de fora, ele vem trazido para Santa Felicidade pelo parente que vir almoçar num restaurante de Santa, ou é o pessoal que vem na linha de ônibus de turismo. Então, ele tem um tempo restrito, ele não vai fazer esse passeio, porque
Não há uma exposição, não há uma propaganda para ele fazer esse passeio. Esse passeio é um passeio que a gente criou como uma caminhada histórica, que a gente faz no mês do aniversário do bairro, que é a imigração italiana em novembro, ou algumas coisas. Então, são temas específicos para a gente trazer a escola, um grupo fechado, mas geralmente pro curitibano. Curitibano que tem uma ideia de que é Santa Felicidade, mas ele vai conhecer a história da imigração italiana contada do cemitério, da igreja e das casas, dos restaurantes e assim por diante, mas ele leva 3 horas e meia. Daí a pessoa quer saber onde é que é o shopping, onde é que eu vou comprar o artesanato, que horas é o almoço no Madaloso ou no Veneza. Então, é isso que você está falando. Isso é uma coisa mais dirigida ao nosso curitibano. E só uma coisa que o Eric falou também me fez lembrar, que eu esqueci de falar na apresentação, quando eu estava falando do poder das exposições, né? A gente está com a exposição dos Gêmeos no Museu Oscar Niemeyer, e essa exposição estourou na Pinacoteca, em São Paulo. E quando a exposição chegou aqui, a gente teve muita discussão de por que não eram artistas curitibanos que iam grafitar a fachada do MUM. E eu até, fazendo esse roteiro daí, fazendo, né, a apresentação essa semana, eu pensei num roteiro que partisse do MUM, da exposição dos Gêmeos, e com uma van, né, claro, e levasse as pessoas para conhecer o trabalho desses outros artistas, né, que está aí espalhado pela cidade. E aí outra coisa também é que eu vejo justamente isso, que o turismo cultural, ele pode ser muito aplicado para a população local, né? A gente tem a Colônia Faria, em Colombo, acho, né? Colônia Faria, que é um vislumbre, assim, né, de parte dessa colonização italiana também, né, aquelas coisas, assim, que não é só Santa Felicidade, né, tem muito mais, mas eu acho que a Colônia Faria carece, talvez, um pouco de estrutura para receber, né, turistas, mas vale um tour, vale conhecer, tem a igreja deles, né, e tudo mais. Mas só isso. Colônia Faria e a Colônia Mergulhão. A Colônia Mergulhão é mais estruturada, porque tem o caminho do vinho. Uhum. Eu digo assim, quem procura a Santa Felicidade de 1950, sem asfalto, sem isso, está lá na Colônia Mergulhão. A Santa Felicidade dos anos 50, 60 está lá no Mergulhão para ver hoje. Enquanto der, né? Por isso visitem, porque não se sabe até quanto aquilo lá não vira tudo condomínio, né? É verdade. Bem. Oi, Calil. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem, que prazer em vê-la. Quero pedir licença para falar um pouquinho. Eu sei que a gente está aí bem adiantado no tempo. Pois não. Mas quero agradecer o convite do Márcio Assad, né, para assistir a essa fala da Fernanda, que é maravilhosa e que vai de encontro naquilo que eu acredito, assim, por ser também fazer parte desse universo da museologia, né, que é a minha área, a questão de patrimônio, que é onde eu estou bastante focada aqui no município de Piraquara, e a gente tem aqui alguns acontecimentos dessa natureza, né, que o Márcio fala que talvez uma das unidades mais novas, né, dentro dessa ideia de museu, Piraquara tem avançado, né, a gente recentemente reformou toda a Casa da Memória, estamos num projeto novo de revitalização desse espaço enquanto documento, né, enquanto guarda de documentos de história do município, e respeitando aí todo o ordenamento da própria museologia, e mais a implantação do Centro de Memória Ferroviária, né, temos aqui um patrimônio que foi repassado do IFAM para o município, né, para que a gente pudesse fazer a preservação desse acervo, então está aqui conosco, e a gente também está trabalhando agora na implantação do Museu São Roque, que é ali da colônia, do Hospital Colônia São Roque, né, o antigo Hospital Colônia, está aí fazendo 95 anos esse mês, e estamos implantando o museu, já em janeiro ele deve ser inaugurado, né, vai ser o primeiro museu sanitário
do estado do Paraná e o primeiro que discutindo Hanseníase no Brasil, né? A gente está trabalhando aqui num termo de cooperação técnica com o estado. Eu estou coordenando esse projeto de implantação, que para mim é uma honra, porque vai ser um espaço fantástico, que não só para fruição, né, não só para visitação, mas também para pesquisa, porque temos um acervo bastante rico para pesquisadores de toda a natureza, né? Digo que ali a gente vai poder, da medicina, a história, a filosofia, está tudo ali, né? Passando por tudo, temos conteúdo para tudo isso, porque é um acervo riquíssimo de 1926 até a data de hoje, tudo está devidamente preservado, né? Que é muito bacana. Mas, assim, além de apresentar um pouquinho do trabalho que a gente faz em Piraquara, gostaria de trazer também para reflexão nossa, né, como profissionais aí do turismo ou da cultura, enfim, de pensarmos que quando a gente fala dessa questão de turismo, de museu e turismo, né, e patrimônio, dos municípios que são menores, eu sempre faço essa defesa, né, de olhar para os municípios pequenos, para os pequenos museus, né, a dificuldade que os municípios encontram, acho que foi o Calil que falou da questão da pesquisa, né, se não tem pesquisa, nós não temos, não, o Márcio Assad fala isso, né, que se não tem o espaço para pesquisa, a gente nada mais é que um gabinete de curiosidade. Eu compartilho com isso, com essa afirmação, acho que é isso mesmo, mas infelizmente é a realidade, né, o que nós temos hoje nos municípios pequenos é um museu né, é um gabinete de curiosidades que me parece ser um grande atrativo, inclusive para as pessoas que visitam, porque aí me parece que é isso que as pessoas querem ver, né, é a impressão que eu tenho, posso estar equivocada, mas vejo que é isso que as pessoas buscam, e isso também, de repente, é muito por faltar a questão da educação patrimonial, né, porque a gente não faz uma educação patrimonial bem feita, é que isso acontece, né? As pessoas têm uma ideia de museu que ainda é muito ultrapassada, né? Que é a do museu tradicional, museu de origem europeia, enfim, que hoje já não é mais. Claro, esses museus todos são importantes, né? Não estou negando a existência deles, mas a gente tem ainda outras formas de trabalhar museu, né? Nas cidades, principalmente nas pequenas cidades, onde o recurso é menor. Mas o que eu estou dizendo é que ainda falta. O investimento sim, mas o investimento talvez só vá acontecer quando nós todos estivermos conscientes da necessidade e da importância que é esse trabalho, né, desse universo, dessa ligação dos espaços museológicos com a questão do turismo, né, ou seja, aliar a cultura com o turismo requer mais do que investimento, né, requer acreditar na importância desse trabalho. E é isso que eu vejo nossos espaços, não sei se a Lucy está aí, mas a Lucy comunga, conhece bem a nossa realidade, a gente vê os espaços onde a gente ainda tem falta de uma equipe técnica, né? Eu posso dizer para você que no município que eu trabalho, eu sou a única profissional técnica, nós não temos mais. Então veja que loucura que é, né? Muita coisa acontece, imagem do que de um investimento, e eu não estou falando só de ordem financeira, né? Eu estou falando no investimento em recursos humanos, em dar espaço para que essas coisas aconteçam. Estou trazendo isso tudo para reflexão, para dizer o quanto isso tudo é difícil, né? Para a gente lidar nos nossos municípios que são menores, vou falar isso por conhecer outras realidades aqui, nos arredores, a gente acredita, de pouquíssimas pessoas que acreditam, né, no quanto isso é importante, mas que temos essa dificuldade. Eu estou trazendo isso tudo para pensarmos junto, né, guias, enfim, professores e museólogos, de como que a gente pode, de que forma a gente poderia discutir isso em outros momentos, né, hoje acredito que não dê tempo, mas de trazer de volta essa discussão, para pensarmos de que forma a gente pode ajudar, né, essas limitações. Como que a gente resolve isso? A questão é jurídica, a questão é só educação patrimonial, não sei, de que forma a gente pode juntar nossas forças. Fica aí para pensar, Fernanda, se puder ajudar nessa reflexão aí, conto com vocês. Márcio, Calil, que já estão aí na lida há bastante tempo. E é isso, gente, muito obrigada. Muito obrigado. Per? As considerações finais?
só comentar com a Regina sobre o museu que vocês estão organizando. Depois me passa teu contato aqui no chat. A gente tem uma certa reserva técnica com muita coisa, e a gente tem procurado doar um pouco, né, para outros espaços, e talvez seja do seu interesse visitá-la e ver se não tem objetos e coisas que possam ser do interesse do museu de vocês também, que eu acredito que com certeza deve ter alguma coisa. E agradecer novamente, acho que foi um encontro muito bacana, muito rico, aprendi bastante também, agradeço, e realmente eu acho que a área do turismo, ela tem que se profissionalizar cada vez mais, né? Vocês já são super profissionais que estão aqui, né, que estão buscando mais conhecimento, e eu acho que entender essa diversidade de públicos que a gente tem hoje é essencial, até mesmo, né, às vezes como atender aquele turista que é o lobo solitário, né, na verdade ele quer ir por conta, assim, né, pensar em roteiros podcast, não sei, coisas assim, né, então realmente é o tempo da gente mudar, né, a gente estava falando das livrarias, né, dos Kindles, então a gente realmente, eu acho que o caminho é irreversível, a gente não vai voltar. Então, a gente realmente tem que olhar para frente. E é isso, muito obrigada e boa noite a todos. Muito obrigado, Fernanda, mais uma vez, pelo teu carinho, por atender o nosso chamado. Calil, oi. Deixa eu quebrar o protocolo, porque eu não posso ficar quieto. Depois da fala da Regina e da complementação da Fernanda. Gente, eu estou extremamente emocionado aqui, porque esta noite, mais uma vez, a UNILT foi UNILT, servindo de ponte. E é para isso que nós existimos. Muito, 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 muito obrigado a todos vocês que estão conosco, e dizer que esta é a nossa missão, mais uma vez, servindo para unir inteligências, pessoas, capacidades, instituições, e aí, na prática, né, saindo de toda essa teoria, né? Mas nós nascemos da prática, e é na prática que nós queremos nos consolidar. Obrigado. Obrigado a todos, e amanhã encerraremos esse primeiro ciclo do nosso curso com a história do turismo em Curitiba. Gente, é muito legal. Para quem é guia, preparem seus corações, porque vocês irão entender um pouco como que começou, como que foi discutido, debatido lá atrás, e como que houve a transformação para o turismo de Curitiba, ontem e hoje. Imperdível. Um abraço a todos, uma boa noite, um bom descanso, e amanhã aguardo vocês no mesmo horário. Até. Tchau.